Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso curso das técnicas do magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, sou do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, compartilhando dessa tarde de sábado. Hoje é dia 4 de julho de 2020 e nós estamos dando continuidade aos nossos estudos. O nosso objetivo, ao iniciarmos esse curso, é ensinarmos as técnicas que podemos aplicar nas nossas casas espíritas com o magnetismo. Lembrando que neste momento que nós estamos, mesmo à distância, no isolamento social e as casas espíritas não estão com suas portas abertas, mas nós podemos usar as técnicas mesmo à distância e auxiliarmos, aliviarmos as dores e curarmos. Inclusive, neste momento desta pandemia, técnicas de magnetismo específicas para o tratamento do Covid têm sido utilizadas com uma grande eficácia. As pessoas estão conseguindo ser curadas com o auxílio dessa técnica. É muito importante nós estarmos empenhados com o desejo de auxiliar. Como Jesus nos convidou ao trabalho, nós devemos nos qualificar. Qualificados, nos sentiremos seguros para podermos atuar. Jesus foi o maior magnetizador que o nosso planeta já conheceu. Mas tivemos grandes magnetizadores durante toda a humanidade e ainda temos, no dia de hoje, trabalhadores espíritas que têm se dedicado a esse estudo, a essa prática, com grande eficácia para vários tipos de enfermidades. Enfermidades do corpo, enfermidades da alma, enfermidades obsessivas, podem ser tratadas com as técnicas do magnetismo. Aproveitando para mandar um abraço para a Bela também. Seja bem-vinda, Bela, ao nosso estudo. Um abraço para a Leondina. E nós vamos aproveitar para lermos uma página para entrarmos nesse clima espiritual junto aos benfeitores amigos, neste momento pedindo a presença de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, Sheila, enfermeira amorosa, e todos esses espíritos iluminados que sempre estão apostos para nos auxiliar. Desse livro, Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi, eu abri a página que se intitula Deus não esquece. Ameaças? Deus é o amparo seguro. Tropeços? Deus é o apoio certo. Provas? Deus é a força para superá-las. Por mais difíceis os teus dias, não te esqueças de Deus. Segue, ama e serve, porque Deus não esquece de ti. É uma mensagem curta, muito objetiva, e nós vamos repetir o último parágrafo. O que o benfeitor Augusto nos propõe? Segue, ama e serve, porque Deus não esquece de ti. Deus não esquece de nós. Deus não esquece de ti. Senhor, com gratidão em nossos corações, estamos aqui, reunidos em teu nome, procurando aprender, nos qualificar para podermos ser trabalhadores dignos da tua seara. Tu disseste, Senhor Jesus, o trabalho é grande, a seara é grande,
poucos são os trabalhadores. Que nós possamos, Senhor, fazer parte da tua equipe de trabalho, auxiliando, aliviando, consolando, curando, em teu nome, Senhor Jesus. E nesta tarde, quando aqui nos encontramos, nós pedimos também a presença dos grandes magnetizadores do passado que trabalharam com afinco para nos legar obras e ensinamentos para termos a continuação de darmos a continuidade a esse aprendizado. A Mesmer, Deleuze, Barão do Potê, tantos que se dedicaram, Allan Kardec, que estudou a fundo e utilizou-se das técnicas do magnetismo, que possam estar conosco, nos auxiliando, abrindo o nosso entendimento e a nossa disposição de servir. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos e amigas que estão chegando para o nosso curso, quem está participando pela primeira vez, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados pelos benfeitores e por nós que aqui nos encontramos. Nós estamos com esse estudo e temos todas essas lives gravadas desde a primeira aula no nosso canal do YouTube. Quem desejar, entre lá na playlist Curso de Magnetismo, temos as aulas e é muito importante, mesmo quem está assistindo às lives, mas que revejam essas aulas para ajudar a fixar o entendimento, já que neste momento não estamos fazendo as aulas presenciais, mas da maneira como estamos fazendo as nossas lives, sempre no primeiro sábado do mês, de 2 às 19 horas, das 14 às 19, tem bem condições das pessoas poderem nos acompanhar. Um abraço para a Geralda. Nós já apresentamos aqui vários livros que nós temos utilizado para os nossos estudos. Hoje eu vou mostrar apenas 2, que é o Magnetismo Humano, de Jacomelo, que nós temos seguido as obras que Jacomelo nos legou há mais de 50 anos. Jacomelo é um estudioso do magnetismo. E esse daqui, falei, né, o Magnetismo Humano. E agora, em maio foi publicada uma segunda edição, também com um complemento a essa obra, que são as técnicas específicas para o tratamento do Covid. Quem desejar adquirir o livro mais atualizado já vem inclusive com as técnicas do Covid. Mas essas técnicas que estão sendo orientadas, específicas para o tratamento do Covid, ela pode também ser baixada gratuitamente no site do Jacomelo, www.jacomelo.com. Ali se consegue baixar gratuitamente a apostila específica para o Covid. E outro livro que nós vamos também apresentar hoje é esse que nós já falamos dele várias vezes, que é A Cura da Depressão pelo Magnetismo. E essa edição mais atualizada tem inclusive as técnicas específicas também para a síndrome do pânico. É a 7ª edição, publicação também do Jacomelo. Então, o nosso estudo, nós temos procurado ensinar todas as técnicas em geral, mas temos um objetivo mais específico de ensinarmos as técnicas justamente para a cura da depressão, porque a depressão é uma doença muito grave e precisa ser tratada
E nós temos condições, com as técnicas do magnetismo, de também curar as pessoas. Esse livro, A Cura da Depressão, e o outro, Magnetismo Humano, de Giacomello, e tem outros livros também, Cure-se pelo Passe, dele, o Manual do Passista. Nós já apresentamos eles aqui em outros encontros, e são livros que precisam ser estudados para que a gente possa adquirir essa experiência maior. Mas vamos iniciar o nosso estudo. Nós, na última aula, nosso último encontro de junho, nós falamos sobre vários temas e, inclusive, nós falamos também do tratamento para o câncer. Falamos do tratamento para o câncer, falamos, inclusive, de técnicas que poderiam ser utilizadas com grande eficácia. Mas nós vamos hoje complementar mais um pouquinho, logicamente que não tem condições da gente aprofundar totalmente, por isso a importância de termos os livros para podermos também ir complementando os nossos estudos. Mas com relação a cânceres e nódulos que nós começamos a ver no mês de junho, o que nós poderíamos falar, que é o que Giacomello nos traz de aprendizado, lembrando que tem vários trabalhadores espíritas trabalhando e pesquisando também com grande eficácia para vários tipos de enfermidades. Mas o que ele nos traz aqui no livro? Quando tratamos de cânceres, sabemos, pela própria fisiologia, que os linfonodos são pequenas estruturas que funcionam como filtros. Nós já falamos, inclusive, da importância também. Não vamos fazer uma faculdade de medicina, se tivéssemos possibilidade, seria ótimo. Não vamos fazer uma faculdade de enfermagem, se pudéssemos fazer, seria muito bem-vindo, mas um pouco de anatomia, de fisiologia, é importante que nós, magnetizadores, estudantes do magnetismo, estudemos. Nós trouxemos nos nossos estudos um pouco falando sobre anatomia, sobre fisiologia, inclusive temos já agendado uma médica que viria falar conosco mais uma vez, já trouxemos 2 médicas, viria novamente falar um pouco mais, mas nesse momento nós vamos aguardar um pouco mais para que a gente possa fazer esse encontro. Mas é importante, até para que a gente entenda as palavras que estão sendo ditas. Mas, como que Giacomello diz? Quando tratamos de cânceres, sabemos, pela própria fisiologia, que os linfonodos são pequenas estruturas que funcionam como filtros. Linfonodos, filtros. Verdadeiro sistema de defesa. Linfonodos, filtros, defesa. Procurando impedir, destruir ou retardar que células cancerígenas se proliferem. Os linfonodos, filtros, defesa, impede, destrói, retarda células cancerígenas, para que elas não proliferem. Quanto mais linfonodos forem infectados, maiores as dificuldades no tratamento dos tumores. Quanto mais linfonodos forem infectados, maiores as dificuldades no tratamento dos tumores. Quem acompanha os nossos estudos e gosta de ir anotando,
procurem anotar, vão anotando as palavras-chave para ajudar a fixar e depois vejam lá no nosso canal do YouTube, revejam as aulas, é importantíssimo rever as aulas para ir fixando e tirando alguma dúvida, e quem desejar depois nos manda pergunta com as dúvidas que ficaram, para que a gente possa responder. O linfonodo, o que é o linfonodo? Linfonodo ou gânglio linfático é um órgão que faz parte do sistema linfático e ele encontra-se espalhado amplamente pelo corpo. Linfonodo ou gânglio linfático é um órgão do sistema linfático que encontra-se amplamente espalhado pelo corpo. E o que é o sistema linfático? O linfonodo é um órgão do sistema linfático. E o que é o sistema linfático? Ele representa um sistema, o sistema linfático representa um sistema de auxílio. O sistema linfático auxilia ao sistema imunológico e ao sistema circulatório sanguíneo. Linfonodo faz parte do sistema linfático. O sistema linfático é um sistema auxiliar ao sistema imunológico e ao sistema circulatório sanguíneo. Então, o que foi observado com isso? O baço, os linfonodos, as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, a tonsila faríngea, que são as adenoides, e o timo que fica mais ou menos aqui, assim no meio, aqui do próximo aqui do coração, são órgãos do sistema linfático. Repetindo, o baço, os linfonodos, as amígdalas, as adenoides, o timo, são órgãos do sistema linfático. E alguns autores consideram também a medula óssea como pertencente a esse mesmo sistema, porque a medula óssea, por alguns autores, é considerada também fazendo parte desse sistema por produzirem os linfócitos. O que seriam os linfócitos? São um tipo de célula de defesa. A medula óssea, ela produz os linfócitos, que são um tipo de célula de defesa do organismo. Também conhecidos, esses linfócitos, como glóbulos brancos. E os glóbulos brancos são produzidos em maior quantidade quando existe uma infecção. Tem uma infecção? Os linfócitos, conhecidos como glóbulos brancos, eles produzem em maior quantidade quando tem uma infecção. Por isso, é um bom indicador do estado de saúde do paciente. E aí vem uma pergunta. Qual seria essa pergunta? Nós sabemos, nós, magnetizadores, que tem os centros vitais que estão localizados no nosso perispírito. Nós já estudamos sobre os centros vitais, temos todas essas aulas lá gravadas, bem explicadas. Então pergunta-se, quais são os centros vitais responsáveis por esses pontos? Porque nós sabemos que o perispírito, onde se localizam os centros vitais, e o corpo físico, eles estão aqui, unidos molécula a molécula. Os centros vitais do perispírito interferem no corpo físico. Nós já estudamos isso.
quais são esses centros vitais responsáveis por esses pontos. De forma direta, quase todos os citados, quase todos esses sistemas que nós citamos fazem parte do sistema esplênico. Tudo que nós citamos está localizado no corpo físico, mas eles fazem parte do sistema esplênico, que faz parte, que é um dos centros vitais que está localizado no perispírito. Então, quase todos estão localizados, fazem parte desse sistema do esplênico. Nós sabemos o esplênico fica um pouco abaixo, assim, do coração, numa altura de direcionamento dele de 45 graus, assim para fora. Estando de fora apenas o timo, só o timo, que é aqui, fora o timo, que é uma glândula também de imunidade, fora o timo, os outros fazem parte do sistema esplênico, pois até mesmo a medula óssea está associada ao esplênico. Estão anotando, acompanhando direitinho, porque nós estamos fazendo um passo a passo do raciocínio que o Jacomelo nos traz para entender no tratamento dos cânceres e nódulos como que precisamos ampliar o tratamento. Então, o que isto significa? Tomar aqui um pouquinho de um chá bem gostoso para esquentar um pouquinho e vocês vão encaixando essas informações e quem desejar, pegue seus lápis, papel, vão anotando. Cada um tem a sua forma de estudar. Tem uns que gostam mais de ouvir, tem uns que gostam de ir anotando. Por isso que eu estou falando bem lentamente, repetindo, para que a gente possa ir acompanhando. Aproveitando para mandar um abraço para a Josi. O que isso significa? Que quando se cuida magneticamente, nós estamos oferecendo um tratamento magnético a um portador de câncer, cuidando magneticamente de um câncer. O que significa? Que quando se cuida magneticamente de câncer, vendo apenas a localização do mesmo, especialmente quando ele ainda é assim detectável, tem se deixado de lado uma grande potência. O que está dizendo? Se a gente, ao tratar de um câncer, vamos botar lá, o câncer é lá no pé, mas se a gente se fixar somente lá no pé, tem se deixado de lado uma grande potência, tanto no sentido de se cercá-lo num raio de ação mais eficiente, como de prevenir contra recidivas e maiores proliferações. Nós vimos na nossa aula anterior, inclusive, técnicas para encapsular o câncer, para queimar o câncer, mas o que ele está dizendo? É necessário também cercá-lo no raio de ação mais eficiente para prevenir contra recidivas e maiores proliferações. Muitas vezes, precisamos pensar de forma mais ampla quando lidarmos com cânceres, pois eles, exceto quando descobertos em fase muito inicial, a pessoa foi ao médico
logo no início o médico detectou aquele câncer. Está ainda no início, na fase inicial. Só muito raramente, quando está só na fase inicial, tudo bem. Mas, exceto isso, quando se descobre na fase inicial, se não for descoberto na fase inicial, só muito raramente ele se restringe ao ponto onde apareceram. O que é que ele quer dizer? Detectou-se o câncer num determinado lugar, mas se não foi na fase inicial, geralmente ele já espalhou, já não está mais somente ali naquele pontinho. Então, o que é que nós vamos continuar refletindo sobre isso? As conexões entre os centros vital, muito relevante nesse contexto, e neste caso, o centro esplênico oferece ou amplia os potenciais de cura e vitórias. Nós já estudamos aqui nos nossos outros encontros e nós já vimos o centro esplênico, que era um centro que quase nem era conhecido até há pouco tempo atrás. Hoje em dia, o que se observou? A maioria das doenças requisitam que o centro esplênico, o centro vital esplênico, o centro de força esplênico, ou para alguns, o chakra esplênico, ele precisa ser trabalhado na maioria das enfermidades. E no caso dos cânceres, a mesma coisa. Quando se trabalha o centro esplênico, oferece ou amplia os potenciais de cura e vitórias. E no livro que eu mostrei aqui, do magnetismo humano, que vem falando no capítulo 7 sobre as técnicas dos encapsulamentos, curetagens, vem se mostrando essas terapias para o câncer e que, como eu disse, vale a pena ler, reler o livro e assistir os nossos estudos para poder ir fixando melhor. Agora, tem também, por exemplo, se for um caso de leucemia, aí já são outras abordagens que precisam ser utilizadas. Já são outras técnicas que nós podemos até tentar mais adiante voltarmos a esse tema, porque, como nós dissemos, nós estamos ensinando as técnicas de uma forma geral, mas o nosso objetivo principal é ensinar as técnicas específicas para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque são enfermidades que têm acometido de uma forma, como a gente pode dizer, como uma pandemia, de uma maneira muito, muito grave à humanidade. Oh, a minha xará é Leila? É isso, a minha xará Leila. E continuando, não existindo apenas pontos com câncer ou nódulos, então as metástases e alguns tipos, como citado, requisitarão providências como reforçar defesas. Tem pontos ali, mas já tem metástases e como que vai se atingir para reforçar as defesas, eliminar células que transportam o mal ou equilibrar sistemas que se desorganizaram, o funcionamento normal e regular dos organismos. Vale lembrar ainda que muitos cânceres pedem socorro para resolver. Vamos voltar um pouquinho para que a gente possa refletir no que ele está dizendo. Primeiro,
ao reforçar o centro esplênico, e eu já coloquei isso em várias outras aulas, nós estamos aprendendo a teoria para começarmos a exercitar a prática. A importância, lá dos nossos vídeos anteriores, tem exercícios para a gente desenvolver o nosso tato magnético. Isso é muito importante. Podemos iniciar como trabalhadores do magnetismo sem termos o tato magnético. Mas, à medida que formos trabalhando e fazendo os exercícios periodicamente, nós vamos aprendendo a desenvolver o tato. Porque o tato vai nos auxiliar a perceber os órgãos que estão ou com carência de fluidos, ou com congestionamentos de fluidos, e isso vai nos auxiliar também, nesse momento, saber como que eu vou trabalhar agora os centros que estão precisando serem trabalhados. E ele lembra que muitos cânceres pedem socorro para resolver problemáticas que se originam nos campos psicológicos e espirituais. A necessidade de cuidarmos também do nosso lado psicológico, do nosso lado mental, do nosso lado espiritual. Muitas das doenças que nos acometem se originam nesses campos. A necessidade de fortalecermos esses campos. E se, porventura, já tivermos adquirido a enfermidade, ou como magnetizadores, o que é que podemos orientar? O fortalecimento desses campos, aqueles que estão sendo atendidos, com uma terapia, com reforço da água magnetizada, o reforço das preleções, das leituras edificantes, para que a pessoa possa ir vencendo o mal. Nós falamos agora um pouco dos cânceres, da necessidade de trabalharmos o reforço do centro esplênico, que, como vimos, está interligado a todo esse sistema imunológico, mas nós agora vamos iniciar um outro tema. Tomem aí um fôlego para que a gente possa iniciar uma outra abordagem. Nós vamos falar agora, aproveitando para mandar um abraço para Maria Cristina, Liete. Liete, a gente tem que aproveitar esse momento de reflexão para nos fortalecermos espiritualmente e para aproveitarmos da melhor forma possível o nosso tempo. Estudando, se preparando, trabalhando, mesmo à distância. Muitos estão conseguindo trabalhar. Muita coisa está sendo feita de uma forma belíssima. Um abraço para Denise, para Maria Dolores. Que bom. Mas vamos, voltando agora, nós vamos ver um tema aqui que é a insuficiência ou depressão magnética. Insuficiência ou depressão magnética. Nós estudamos já as congestões. Nas aulas passadas nós vimos o que seriam as congestões. Os centros vitais, eles podem ficar com os fluidos, com essa energia, com esse magnetismo acumulado, criando congestões. Nós vimos isso. A insuficiência ou depressão magnética
é o contrário das congestões. As depressões magnéticas, elas se caracterizam por insuficiência de fluidos. Enquanto nas congestões, está bem explicado lá nos nossos encontros passados, as congestões, elas se acumulam nos centros vitais, as depressões ou insuficiência, elas se caracterizam pela insuficiência desses fluidos. E quais são os sintomas que a pessoa pode sentir? Quais seriam esses sintomas? Quem se arrisca aí? Um chazinho quente, dando um tempinho para vocês pensarem. Quais seriam? Perdas de ânimo, vontade, e quão mais graves serão quanto maior for o número de pontos ou centros vitais com insuficiência fluídica. Se eu estou com um centro vital com insuficiência, esse desânimo, essa falta de vontade, ela tá assim, de 1 a 10, que os médicos agora perguntam, de 1 a 10, o que você está sentindo? Está muito, está pouco? Avalie. Então, está um centro só, vamos dizer aí que está em 2, está em 3. Agora, se tem 2 centros, tem 3, tem 4, tem 5, quanto mais o número de centros vitais com essa insuficiência, maiores, mais graves serão aquele mal-estar que a pessoa vai estar sentindo. E um dos fatores que dificultam a diferenciação entre as depressões e os congestionamentos, é que as consequências são muito parecidas. Que nós vimos aqui. A pessoa está com congestão, ela sente uma porção de sintomas. Se ele está com depressão, ele também vai sentir sintomas parecidos, porque as consequências, elas são muito parecidas, pois ao se somatizarem, provocam deficiências e falências orgânicas do corpo perispiritual, molécula a molécula, acaba atingindo o corpo físico. O mesmo sentido de bloqueio também reaparece. Só que nas congestões, ele costuma travar o que deveria ser posto em circulação. A congestão está ali, aquela energia acumulada impedindo a sua circulação. Tá aquela energia ali presa num determinado centro. Nas depressões, o bloqueio ocorre na não recepção do que seria essencial. É comum os magnetizadores detectarem os pontos de congestão e depressão. Nós vemos com o tato magnético, a gente vai fazendo aquela leitura, aquele scanner ali na pessoa, e nós, magnetizadores, conseguimos detectar pontos de congestão e depressão. Agora, o grande problema é saber distinguir de imediato o que cada um significa no contexto. Se é uma congestão ou se é uma depressão. Mas nós não devemos entrar em pânico, desanimar ou pensar. Já falei isso várias vezes. Nossa, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Não quero saber disso não. Como é que eu vou fazer? Mas eu não sei. Não, imagino se um médico, um jovenzinho, às vezes com 17 anos,
18, entra numa faculdade de medicina e o professor começa a discorrer sobre vários sintomas, várias doenças, infecções e isso e aquilo. E ele, não, isso aí é muito difícil, não quero não, vou embora. Que seria de nós, que não somos médicos e que não conhecemos nada de medicina, de tratamentos. O magnetizador, ele está ali, aprendendo. Ele pode errar, mas ele está imbuído com o desejo de fazer o melhor. Ele vai se empenhar. Quanto mais ele trabalhar, quanto mais ele estudar, quanto mais ele se aprofundar, ele vai ficar experiente. Eu já citei esse caso. Um magnetizador que trabalha com Jacomelo, ele não tinha tato nenhum. E com o tempo ele ficou trabalhando, aplicando o magnetismo. Atualmente, ele consegue detectar um neurônio que esteja com problema. E ele consegue fazer introjeções para trabalhar aquele neurônio. Foi da noite para o dia? Não. Mas foi o quê? Vontade, desejo de auxiliar uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com todas essas problemáticas do sistema nervoso. E ele consegue. Se ele consegue, nós também podemos. Então, não devemos ficar apavorados. Nós estamos aprendendo a teoria, aprendendo as técnicas, justamente para a gente se qualificar. Se o magnetizador não souber avaliar as consequências do que é feito com seus atos magnéticos, recorrendo-se sempre que possível ao plano de referência para sentir se as reações foram boas ou negativas, planos de referência nós não vamos falar novamente, porque nós já falamos sobre esse tema em uma de nossas aulas, em um de nossos encontros. Qualquer dúvida, revejam lá. Então, o que está se dizendo? O magnetizador não soube avaliar as consequências da aplicação ali daqueles atos magnéticos. Ele deve procurar sempre recorrer ao plano de referência para sentir se as reações foram boas ou negativas. Se ele não fizer isso, ele pode dificultar um pouco esse tratamento do assistido, já que poderá concentrar ainda mais nas congestões. A pessoa está com congestão, ele não conseguiu perceber, ele não atuou também com tato nem com plano de referência, ele aplica, ao invés dele descongestionar, ele concentra mais fluidos. Ou, ao contrário, está carente de fluidos, está numa depressão magnética, insuficiência magnética, e ao invés dele aplicar mais magnetismo ali, ele dispersa o pouco que a pessoa já tinha de magnetismo. Então, como técnica, não é recomendado que simplesmente se concentre fluidos onde houver depressão. Prestando atenção, percebeu, você já conseguiu detectar que é uma insuficiência magnética, é uma depressão magnética. Não é chegar ali simplesmente naquele centro vital que está carente, insuficiente, e colocar lá e concentrar fluidos. Não é a técnica recomendada. O bom senso magnético lembra o quê? Grandes concentrados sejam... Quem lembra? Quem lembra disso? A gente dá o concentrado e depois a gente faz o quê? Quem lembra? Como é que é? A gente dá o concentrado, concentra e intercala com
dispersivos, não é isso? Concentra, dispersivos, a fim de evitar congestões. Quando a gente intercala com os dispersivos, o que acontece também? Além de evitar as congestões, vai acelerar a absorção e também distribuição mais equitativamente daqueles fluidos que foram doados, que foram captados. Então a gente concentra, dispersa e com isso é como se a gente colocasse um pouquinho aqui de uma pomada analgésica, mas se eu deixar somente nesse ponto, a dor que está em redor não vai aliviar. Então eu passo a pomada e eu vou distribuindo ela equitativamente. Eu espalho bem para que toda aquela área absorva e acelere o que? O processo de cura. Então, é o que o Jacó vem nos dizendo. Isso, muito bem, a Regina Cada respondeu ali. Depois dispersa, isso mesmo, Regina. Essa ação será melhor resolvida se, após todos os dispersivos necessários, for feito espelhamento dos pontos em depressão. Nós falamos bem explicadinho também sobre o espelhamento. Eu até tinha sugerido que para a aula de hoje o pessoal revisse o material para que a gente tivesse com ele mais assim